Assim também o reino dos céus é semelhante a um comerciante que procura boas pérolas. Tendo encontrado uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou. Esse texto nós encontramos no livro de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 45 e 46. Está no contexto de três parábolas: a do tesouro escondido e a parábola da rede. Mas eu li especificamente sobre este homem que encontrou essa pérola, muito embora todas as outras três parábolas são imprescindíveis, tanto a do tesouro escondido como a da rede. Mas por que separei sobre a pérola? Porque isso me reporta, me faz lembrar a história de Fernão Dias, bandeirante que engendrava pelas matas das Minas Gerais em busca de tesouro. E segundo o relato da história, ele morreu acreditando que havia encontrado esmeraldas valiosíssimas, ao qual ele estava enganado. Mas eu costumo dizer que ele morreu feliz, porque morreu acreditando em algo. E assim eram também os bandeirantes que viviam uma vida difícil, porque não fazer uma alusão a tantos garimpeiros que deixam o seu habitat natural, uma vida de conforto, para ir em busca do seu tesouro. Nada mais condizente com esta parábola, porque todo aquele que encontra a essência de Deus, baseada nos evangelhos, concomitantemente encontra o reino dos céus. Então ele abdica de tudo, nega-se a si mesmo, como o próprio Senhor Jesus deixa claro nos evangelhos. Aquele que quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. E assim como um bom garimpeiro, por que não dizer um bom bandeirantes, nós devemos deixar este mundo, as ilusões deste mundo. A diferença entre o que nós fazemos e o que fez Fernão Dias é porque ele se iludiu. E na realidade o reino dos céus não é uma ilusão. É tão tangente como é o meu coração que está dentro de mim, eu nunca o vi. Assim é Jesus na minha vida. É aquele que encontra o evangelho de Jesus, com certeza. E ainda que não consiga, eu estava nesta manhã de oração refletindo. E hoje nós vivemos, eu sempre bato nessa tecla de um evangelho triunfalista, humanista, principalmente aqui em nossa nação, onde o ter vale muito mais do que o ser. É preciso ter para ser e não ser para ter. A grande realidade é que a proposta de Deus é tão contraditória a tudo isso. Mas dessa vez, ao pensar nisso, eu lembrei-me de tantos missionários perdidos, chafurdados nos rincões desse Nordeste, desta nação, ou por que não dizer em países sectários, países onde há uma perseguição violenta, ou por que não falar da igreja perseguida. Eles estão de olho, enfim, aí o que me leva também àquele que encontra o bom tesouro. Abre mão de todos os seus bens, suas posses, abre mão de tudo aquilo que ele poderia usufruir para viver a essência maravilhosa, abstrata do Evangelho de Jesus Cristo. Bem-aventurado aquele que vende tudo que tem para comprar a sua pérola. Não existe valor maior do que essa pérola chamada Jesus Cristo. Eu, tal qual como Fernão Dias, também tenho sonhos, e os meus sonhos não é longe de levar a mensagem para todos os cantos, fazer com que a minha voz ecoe, não para a minha satisfação pessoal, para o meu ego, meu orgulho, mas ser como um mensageiro de Cristo Jesus. Essa é a esmeralda que eu sempre busquei, que eu sempre procurei. Mas se eu morrer ainda hoje, antes do pôr do sol, e não alcançar o meu objetivo, eu morrerei feliz porque eu encontrei a minha pérola. Ela não tem valor material, e sim valor espiritual. E o valor dela está em Cristo Jesus, em ter encontrado na essência desse Evangelho, nas palavras de vida eterna que mudaram o meu ser, que mudaram a minha forma de pensar. Por isso,
é que me veio nesta oração esta parábola, porque com certeza aquele que abdica de si, aquele que se renuncia, porque também termina, se me lembro bem, a última parábola sobre aquele que lança a rede, sobre aqueles que lançam a rede, depois colhem em seus cestos e separam os peixes que são bons. Quantos não dizem Senhor, Senhor, e não herdarão o reino dos céus? Quantos estão dentro de um núcleo religioso, de uma instituição, e até pregam, falam? O próprio Jesus deixa claro, quando fala algo semelhante, até mesmo aqueles que pregam, e eles dizem, Senhor, em teu nome nós curamos enfermos, nós oramos em línguas, nós expulsamos os demônios. Mas o que se dirá naquele dia? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, apartai-vos para o fogo do inferno. Mas aquele que vive uma vida genuína, que vive, que realmente foi resgatado por esse Deus maravilhoso, ouvirá, vinde benditos, e possuir a herdade que lhe é esperada, ou seja, possuir o reino dos céus. A grande realidade, a lição que fica, e eu costumo sempre dizer que mesmo que meus ideais prevalecem ideias de que Deus, pela sua misericórdia, me escolheu entre tantos, eu costumo falar que eu não passo de uma formiga nesse grande formigueiro desse Deus maravilhoso, porque não passamos de insetos que às vezes até perniciosos, nocivos, peçonhentos. Mas Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho. E com certeza, ainda que muitos com seus conceitos humanistas, egocêntricos, se achem o dono da razão, eu volto a repetir, para Deus nós somos como insetos. Todos pecaram, porquanto destituídos da glória estão. Não há quem faça o bem, mas quando Deus acha no meio desse formigueiro, como Deus encontra um dos seus nesse formigueiro, então com certeza esse deve glorificar. E eu particularmente, ainda que eu creio mais no conceito da predestinação, que Deus, eu falo isso porque se eu tinha livre-arbítrio, era para prostituir-me, se eu tinha livre-arbítrio, era para envolver-me com o alcoolismo, e jamais para procurar a Deus, até que a graça irresistível de Deus me alcançou de forma profunda, e então minha vida foi transformada numa metamorfose. Mas mesmo tendo essa consciência, eu ajo como se dependesse de mim, para a perseverança da minha fé, como se dependesse de mim e não de Deus, dando o meu quinhão, do meu esforço, para que eu possa, no dia da grande, no dia da colheita, no dia que forem separados, do julgamento, digamos assim, eu possa estar dentro do cesto de Jesus, como aqueles peixes que foram separados à beira da praia, e eu possa encontrar graça e paz nesse Deus, através da sua misericórdia, porque como eu volto a repetir, nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. A grande realidade é que eu já encontrei Jesus e quero buscar o reino dos céus, como está escrito, dito pelo próprio Jesus, no mesmo livro de Mateus, no capítulo 28, em que a palavra diz que nós devemos buscar a Deus, que diz o seguinte, que nós devemos, a própria palavra do Senhor Jesus diz, vinde a mim vós que estáis cansados e oprimidos, tomai sobre mim o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Enfim, em um outro texto nós encontramos no capítulo 6 do livro do próprio Jesus, no sermão em que Jesus diz, começando no capítulo 6, no versículo 25, em que ele diz que nós não devemos ambicionar viver ansioso, não andais ansioso com coisa alguma. Olhai as aves dos céus, elas não plantam, elas não colhem, mas no entanto Deus as alimenta, e quanto ao que de vestir, porque eles andais tão solistas, olhai os lírios do campo, eles não tecem nem fiam, nem tanto, portanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como a um deles. E se Deus assim veste os lírios do campo para depois serem queimados, muito mais não fará por vocês. E Jesus disse, enfim, para concluir, no versículo 33 do capítulo 6, ele disse, buscai primeiro o reino dos céus e as outras coisas vos serão a ser acrescentadas. O meu sonho e meu propósito é buscar o reino dos céus.
e com certeza as outras coisas me serão acrescentadas. Mas se tal qual como Fernão Dias, eu não alcançar o meu êxito, que é através das minhas palavras escritas ou faladas, resgatar outras almas, eu encontrei a minha pedra preciosa, a minha pérola de valor imprescindível. Eu encontrei Jesus Cristo.